1 João, capítulo 5, versículos 10 a 13. Diz assim o apóstolo, sob inspiração divina: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O apóstolo João, irmãos, é chamado apóstolo do amor, né? Mas logicamente que todos os apóstolos eram amorosos, expressando claramente, né, que eles eram tomados pelo Espírito Santo, e um dos frutos do Espírito Santo é o amor. Talvez o fruto mais destacado do Espírito é o amor. Por isso ele menciona muito e fala muito de fato, eu acho que é o apóstolo que mais fala do amor, com que nós devemos amar a Deus, com que nós devemos amar uns aos outros. E de fato ele é muito contundente, o apóstolo João, ele é muito direto, né? Ele não tem meio termos com ele. Não tem amenização. Ele é bem claro, quem não ama não conhece a Deus. Se você diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, você não ama coisa nenhuma. Ele é muito direto. É para chocar mesmo, para chamar a pessoa para a realidade de si mesmo, né? Não ficar camuflando. Ah, eu amo a Deus, mas está odiando o irmão? Como pode? João é bem claro, né, naquela passagem. Se você não ama seu irmão que está vendo, como você é capaz de amar a Deus a quem você não viu? Então ele é muito, muito incisivo nas suas palavras, e tudo é para nos chamar mesmo a atenção, irmão, para que nós nos voltemos para aquilo que nós somos, de fato, a realidade. Porque diante de Deus, a realidade é o que vai perdurar, é o que vai ficar. Toda máscara vai cair. Tudo que é superficial, tudo que é engano, tudo que foi moldado, não vai subsistir diante dos olhos Nossa, por que eu fui tentar esse termo, hein? Não vou nem falar, porque eu não vou conseguir, né? Por conta dos olhos agressivos de Deus, penetrantes, que vai até né, no íntimo. Mas João aqui, e ele é bem incisivo também nessa verdade, né? Que se você creu realmente no Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, gerado por Deus, que ele é o Messias prometido, que ele veio para ser verdadeiramente o Salvador do mundo, e consequentemente pessoal seu, que ele veio para te remir de toda a sua iniquidade, para que você alcançasse perdão divino, para que você alcançasse justiça divina, para que ele levasse ao céu, que levasse à presença de Deus. Você está salvo. Você tem a vida eterna. É uma forma de dizer que você está salvo. Quando a gente fala salvo, né, irmão? Normalmente a gente se refere a tirar-se de você de uma condição desfavorável. Tirar você de uma situação na qual você estava
né, era merecedor ou estava a caminho. Então tem duas coisas aqui. Primeiro, Deus nos salvou do quê? Nos salvou da sua ira. Ele nos salvou da perdição eterna. Nós fomos salvos da perdição eterna. Mas, em contrapartida, Deus não só nos salvou da perdição eterna, não só nos salvou da sua ira, Ele nos deu a vida eterna, positivamente. Ele fez mais do que nos salvar. Não é que Deus nos salvou de uma perdição eterna, mas não fez mais nada. Ele foi além. Ele nos salvou para uma vida eterna. Nós cantamos aquele primeiro hino, e a frase que mais me chamou a atenção lá, né, daquele primeiro hino, é que a expressão do autor que Deus deu a ele a certeza da vida eterna. E isso fazia ele, bastava, deu para notar no autor que isso para ele já bastava. Deus me deu a vida eterna. Deus me livrou de uma condenação eterna e, em contrapartida, me deu uma vida eterna. E vasculhe o que tem nessa vida eterna e veja o que tem lá. As glórias inefáveis, irmãos, que estão a esperar todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que verdadeiramente creram no Filho de Deus. E ele é muito incisivo em dizer, né, que quem crê no Filho de Deus, mais do que expressar a sua fé, há um testemunho vívido. Em si mesmo, ele tem o testemunho. A fé produz os seus efeitos, né, irmão? Fé e amor produzem os efeitos. Temor também produz efeito. Enfim, isso tudo que é abstrato, né, costuma dizer, né? Mas ela se prova, essas coisas se provam por meio dos efeitos, por meio de ações, por meio da repercussão, do resultado, do que é produzido em função disso. A fé verdadeira produz os seus frutos. Até por isso que há aquela má interpretação de Tiago 2, né? Que Abraão provou sua fé, né? A fé dele era uma fé viva, eficaz, uma fé verdadeira. Ele foi salvo, né? Porque a obra dele manifestou claramente que ele havia nele uma fé verdadeira, uma fé genuína. Não era uma fé de boca, era uma fé comprovada. Inclusive a palavra de Deus fala que Deus prova a nossa fé, para que a prova da nossa fé é mais preciosa do que o ouro, e que passa pelo fogo para ser purificado, que Deus também prova a nossa fé, para que ela fique cada vez mais pura, mais firme, mais forte. Então, dizer que crer em Cristo é uma coisa, mas mais do que isso, mais importante do que isso, irmãos, é quando nós podemos ver o testemunho da fé no nosso dia a dia. Nas circunstâncias, nas situações, onde nós continuamos a crer em Deus, continuamos manifestando a nossa fé em Ele, e crendo que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, que veio para salvar-nos, e nós continuamos dando esse testemunho, especialmente na segurança, na certeza da vida eterna. Inclusive, essa primeira carta de João, irmão, de certa forma, tudo que ele escreve
tem esse objetivo. Ele escreve dizendo assim, no final, ele diz: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. A vós que crê no nome de Jesus Cristo. É passível um cristão, de repente, começar a suspeitar: será que eu tenho mesmo a vida eterna? Mas João passa por uma série de provas antes dessa afirmação. Você anda na luz? Você ama seu irmão? Você não ama o mundo, nem no que no mundo não há? Você não vive na prática do pecado? Tudo isso vem antes. Então, esse julgamento, bom, tudo isso é verdade em relação a mim. Então, você é de Cristo. Você tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus, de seu Filho Deus. Deus deu testemunho por meio de Jesus Cristo. O principal testemunho de Deus veio por meio de Jesus Cristo. Se eu não creio em Jesus Cristo, então eu estou dizendo que tudo que Jesus falou em nome de Deus Pai, o testemunho que Deus Pai deu verídico, palpável, que aquilo tudo não era verdadeiro, não. Mas se nós cremos que o testemunho que Deus deu por meio de Jesus Cristo é verdadeiro, então nós vamos crer nele. Veja como é forte isso, irmão. Quando uma pessoa não crê em Jesus Cristo, ele está dizendo que Deus é mentiroso. Porque do contrário, ele creria. Não tem outra alternativa. E o testemunho que Deus deu é este. Versículo 11. Que Deus nos deu a vida eterna. Veja, irmão, de onde vem a vida eterna? Ela vem do céu. Ela não vem da terra. Ela não vem de nós. Ela não vem da igreja, ela não vem do homem, ela não vem desse mundo. Ela veio do céu. Ela veio de Deus. Foi provisão de Deus a vida eterna. Deus providenciou a salvação do pecador. Ele não só elaborou, como ele concretizou totalmente o plano de salvação. Ainda que ainda falta partes para nós que estamos presos no tempo, ainda falta concluir partes dessa salvação plena, da qual Deus elaborou e certamente ele vai consumar. Mas toda ela vem de Deus. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida não está em nós. Não está na nossa maneira de viver. Não está assentada na nossa maneira de viver. Nunca esteve, nunca estará. Homem algum, mulher alguma, nem muito menos também na igreja. Essa vida está em Jesus Cristo. Ele é a vida. Por isso que ele pôde dizer com toda a propriedade, né, irmãos? Para Marta, ou Maria, já não lembro mais, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Deus é vida. E Deus é vida eterna. Por isso, irmãos, que João, você vê que é muito fácil de entender
ele vai simplesmente desenrolando de maneira muito clara. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho, versículo 11. Então, portanto, uma conclusão muito óbvia: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A pergunta logo é: você tem o Filho de Deus? Você já creu nele como seu Senhor, seu Salvador? E tem mais: é uma uma crença singular. Não pode ser uma fé dividida ou mesclada, como acontece. Tem que ser uma fé exclusiva em Jesus Cristo. Deus não vai aceitar uma pessoa que crê em Cristo mas acha que essa fé não é suficiente para salvá-lo. Ele acha que somente o que Jesus Cristo fez não é suficiente. Não agradou totalmente o Pai. Precisa ser feito algo mais. Não! Esta fé não é a fé que leva ao céu, não é a fé que salva. É uma fé dúbia. Não é a fé verdadeira, porque a fé verdadeira, ela é exclusiva em Jesus Cristo. Você está crente de que ele fez tudo o que precisava para te salvar. Não precisa de complemento. Não precisa de um adendo. Jesus cumpriu toda a justiça, irmãos. Toda. Ele foi perfeito. E oferecendo-se a si mesmo, a Deus, em sacrifício vicário, substituto, em nosso favor, em nosso lugar, ele satisfez a justiça divina plenamente. Por isso que nós somos salvos, irmãos. Por isso que João pode falar assim: quem tem o Filho tem a vida eterna. Porque não há condenação mais. Jesus satisfez totalmente a justiça divina por meio de um viver plenamente santo, cumprindo toda a justiça, desde o começo do seu ministério até o final. Por sinal, desde o seu nascimento até a sua morte, ele nunca teve pecado, né? Inclusive, vamos ver isso. E ele pôde oferecer a si mesmo a Deus em sacrifício completamente imaculado. Um sacrifício perfeito. Um homem perfeito, oferecendo a si mesmo a Deus em sacrifício, em favor dos demais homens pecadores. Nós, todos nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma condicional, irmão, e ou é por ela, ou nunca você verá a vida. Ou você crê em Cristo, ou jamais você verá a vida eterna. E mais do que isso, jamais você será salvo da condenação eterna. Não só você não terá a vida eterna, mas você continua debaixo da ira de Deus e de uma condenação eterna. Nós vamos ver alguns pontos aqui, irmãos, a maioria muito conhecido, eu diria que todos, muito conhecido de todos nós, mas que reforça apenas a nossa fé exclusiva na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é, e tão somente Ele é, aquele que nos conduz a Deus Pai. A palavra de Deus é muito enfática. Não tem um outro que seja capaz de nos conduzir até a presença de Deus.
Lá em João, no capítulo 14, versículo 6, podemos dizer em coro, né? O que diz lá? Jesus, eu sou o caminho, agora que o pastor já deu o pontapé inicial, acho que agora vai, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém... E é interessante que os irmãos falaram correto, ele falou, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é ninguém vai, é ninguém vem. Mas ele estava aqui na terra. Eu sou o caminho. E é singular. Ele não é um dos caminhos. Ele é o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Não é que Jesus é um caminho, mas tem outro que pode ser uma alternativa também. Não existe essa outra alternativa também. Ou é Cristo ou é perdição. Ele é a verdade e ele é a vida. Notem os artigos, tudo no singular aqui. Ninguém vem ao Pai. Olha, irmão, isso é contundente. É para todos. Então não existe outro imaculado além de Jesus Cristo. Porque se existisse, essa pessoa também poderia chegar ao Pai. Mas ninguém pode chegar ao Pai a não ser pelo único imaculado, o único que pode abrir o que é o caminho, Jesus Cristo. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, logo, fora dele, inclui todos o resto da humanidade. Eu acho que os irmãos estão querendo, sabendo onde eu quero chegar. Por que Jesus diz que ninguém vem ao Pai? Porque, na verdade, ele e o Pai é um só. No João 14 ainda, no versículo 10 e 11, ele diz: não crês tu, respondendo a um dos discípulos, né, uma indagação dele, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Veja bem, ele no Pai, mas o Pai nele. Uma perfeita união. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Olha só, irmão, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Jesus Cristo, o Pai fazendo as obras por meio do Filho. Em perfeição. Deus operando a nossa salvação por meio do Filho. O tempo todo, a Trindade esteve envolvida na nossa salvação. Que glória que nós temos, irmãos. Deus se mobilizou, se é que posso usar esse termo, para nos salvar. Salvar um povo para estar na presença dele. Ele quis fazer isso. Foi o consentimento da sua vontade, o bom prazer do Senhor. Ele quis me salvar. Viu o pecador, mas ele quis me salvar. E assim ele quis salvar você também, que já é salvo. Como? Por Jesus Cristo. Somente o Jesus Cristo é intercessor dos salvos e a justiça dos salvos. Somente Cristo pode interceder por nós, irmãos, e somente Cristo é a justiça que nos leva a Deus. Veja que essa justiça é uma justiça imputada, é uma justiça que veio em nosso favor, foi nos dada. Alguém
executou ela. E nós somos os beneficiados. Jesus Cristo executou toda a justiça. Por isso que desde lá do começo, quando João o Batista se opunha a batizar de Jesus, ele diz: deixa por agora, porque convém cumprir toda a justiça. Era necessário cumprir toda a justiça. Se não se cumprisse toda a justiça, não teria salvação. Como ele poderia ser o Salvador do mundo sem cumprir toda a justiça divina? Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 31 a 34, Paulo diz assim: que diremos, pois, a essas coisas que ele vinha dizendo antes? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós com base na justiça dele mesmo. A intercessão de Jesus Cristo, irmãos, não é que ele procura bem em nós, procura ver, julgar, pegar coisas boas que nós fazemos. Não. A intercessão de Jesus junto a Deus é com base pura e exclusivamente no que ele fez por nós na cruz do Calvário. É uma intercessão aceita pelo Pai, porque está fundamentada totalmente nele mesmo. Eu morri por ele. Eu paguei o preço da redenção por essa pessoa. Isso é fato. O Pai aceita. De fato, não tem acusação contra este. Verdadeiramente, você, meu filho, pagou o preço dele, da redenção dele. Não tem acusação contra ele. A cédula foi rasgada. Por isso que o apóstolo, com muita propriedade, irmão, com certeza de fé, pôde dizer essas palavras, inspiradas, por sinal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, Deus é o nosso julgador. Deus é o nosso rei. Ele é o nosso salvador. Ele é o nosso juiz. Mas ele é o nosso salvador. Ele quem pagou o preço da redenção. Tudo foi feito por ele. É possível Deus falhar? Não. Então, por que suspeitar? Por que ter dúvida? Jesus não falhou. Se ele tivesse falhado, o véu não teria rasgado e nem ele teria ressuscitado. Mas ele ressuscitou, o véu rasgou, porque de fato ele cumpriu fielmente toda a justiça. Deus entregou, irmão, seu filho, porque não havia outro meio. Como podemos colocar pessoas junto com Cristo? Quando nós olhamos aqui e vemos que Deus não pôde poupar seu filho, porque não havia outra alternativa, vamos dizer assim, eu digo com reverência. Era ele. Ele tinha que executar. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A justificação dos salvos, irmãos, ela é feita por Deus. Por isso que nós temos a certeza da vida eterna. Por isso que nós temos a certeza de que não seremos condenados juntamente com o mundo.
Por quê? Porque, de fato, nós fomos justificados não com base na nossa vida, naquilo que nós fomos ou seremos daqui para frente, mas por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E nós cremos nele. E a fé, pela fé, a justiça de Jesus Cristo nos foi imputada. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1. É uma justiça que vem pela fé, canalizada pela fé, e fé em Jesus Cristo, única e exclusivamente. Se eu começo a duvidar, irmão, da minha salvação quando eu peco, é porque, de certa forma, eu estou atrelando a minha salvação à minha conduta. Se eu suspeito que eu continuo salvo porque eu cometi um pecado, então eu estou agregando. Eu estou dizendo, a minha fé em Jesus Cristo não é suficiente. E esse meu pecado aqui me tirou da vida. Não pode acontecer. Não é verdade. Não é com base na nossa firmeza que nós fomos salvos. Nós fomos salvos pela firmeza de Jesus Cristo. Ninguém pode nos condenar, irmãos. Por quê? Não porque nós somos bons. Bom é Deus. Não porque nós não somos pecadores. Somos pecadores. Ainda que não vivemos na prática do pecado mais. Mas ainda pecamos. E a nossa vida de pregressa antes da conversão? Muitos pecados. Mas ninguém pode nos condenar. Não pelo que somos, mas porque foi Cristo quem morreu por nós. Foi Ele que ressuscitou por nós. E Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Maria não pode interceder por nós. Ela não pode rogar por nós. Nem Pedro, nem João. Não nesse sentido, colocando como um intercessor com o mesmo poder de intercessão de Jesus Cristo. Nós intercedemos uns pelos outros junto a Deus em oração, mas fiados em Jesus Cristo. Nossa oração sempre é por Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, porque é por Ele que Deus vai nos ouvir. Se Ele vai nos ouvir, será por Cristo. Então dizer para Maria rogar por nós pecadores é antibíblico. É uma afronta a Jesus Cristo. Porque a Bíblia está dizendo que Ele é quem está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Nós não temos uma senhora no céu. Nós temos um Senhor. A Bíblia fala tão somente de um Senhor acertado à destra de Deus, Jesus Cristo. Suficiente. Foi Ele quem pagou o preço da redenção. Não foi Pedro, não foi João, não foi Maria, não foi Marta. Não foi mais ninguém. Não foi Abraão. Não foi Davi. Não foi Paulo. Foi Cristo. Isso é uma mentira diabólica.
que tem enganado muitas pessoas, que crê que outras pessoas, além de Jesus Cristo, podem interceder por eles, quando na verdade é impossível, biblicamente falando. Volte para a palavra de Deus e veja o que ela diz. Não é possível, não há outro. Não existe outro mediador entre Deus e os homens além de Jesus Cristo. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, que Paulo escrevendo a Timóteo, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. É necessário chegar ao conhecimento da verdade. E uma dessas verdades é o seguinte, é que, porque há um só Deus, versículo 5, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É a palavra de Deus que está dizendo, não é essa igreja, não sou eu. É Deus quem está dizendo, por meio do apóstolo Paulo, nós cremos uma palavra inspirada por ele mesmo, por Deus. Ele é mediador. Por isso que nós oramos a Deus Pai sempre em nome de Jesus Cristo, porque ele é o mediador, ele é o intercessor, o qual Deus aprovou. E ele é único. De fato, dentre toda a humanidade, dentre todos os homens, Jesus Cristo é o único que desde o seu nascimento virginal até a sua morte não teve pecado algum. A Bíblia dá testemunho e nós cremos. Fora dele, todos pecaram. O único que nasceu imaculado foi Jesus Cristo. Até porque ele não herdou o pecado de Adão. A culpa do pecado de Adão e Eva. Por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não herdou a nossa natureza corrupta, nossa natureza perversa, porque ele não foi gerado por José. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele nasceu, ele não... Jesus é o único onde o Salmo de Davi, 51:5, não se aplica. Davi disse lá, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso não se aplica a Jesus Cristo. Mas fora dele, se aplica a todo o resto, inclusive Maria. Porque ela não foi gerada pelo Espírito Santo. Ela teve pai e mãe terrenos. Lá em 1 João 3,5, o próprio Deus diz assim, bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Jesus Cristo, o único que tem esse poder de tirar pecados. E nele não há pecado. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Mas nele mesmo não há pecado. Nunca houve, nem haverá. Em 1 Pedro 3,18 diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, o justo pelos injustos. Veja, tão somente um justo. O justo. Não um dos justos. O justo. É singular. Preste atenção na palavra. Jesus não foi um dos justos que pode nos levar a Deus. Ele foi o único justo capaz de nos levar a Deus.
Jesus, sendo ele Deus, é o único que verdadeiramente é cheio de graça. Deus é o único que tem verdadeiramente graça para dar. Por isso que Efésios 2:8 é muito claro, pela graça. Graça de quem? Graça de Deus, nós somos salvos. Não é de mais ninguém, porque mais ninguém tem essa graça poderosa, capaz de salvar pecadores, a não ser Deus. Essa graça providencial, provedora. Onde Deus paga totalmente o preço da nossa redenção, porque nós não tínhamos condições de pagar absolutamente nada. Nada que nós pudéssemos fazer iria satisfazê-lo. Ele fez, porque nós não tínhamos condições de fazer, mas ele fez. Veja lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne. Quem é o verbo? Jesus Cristo. Quem é que se fez carne, a não ser Jesus Cristo? E habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Único filho do Pai. E na complemento ele diz o quê? Cheio de graça e de verdade. Isso é atribuído a Jesus Cristo. Jesus Cristo verdadeiramente foi cheio de graça porque ele é Deus. A graça de Jesus Cristo foi manifestada em diversas frentes. Graça que somente Deus pode ter e conceder. Maria não foi cheia de graça. Como não? Mas não. Ela era uma pecadora e ela não foi cheia de graça. Ela foi agraciada. Ela foi agraciada por Deus. Ela era uma serva de Deus já, convertida a Deus, salva por Deus. E ela foi agraciada por ter sido escolhida por Deus, por meio da qual Jesus Cristo veio ao mundo. Ela foi uma graça que ela recebeu de Deus. Ela foi verdadeiramente agraciada. Uma bênção maravilhosa. De fato, ela foi uma bem-aventurada dentre todas as mulheres. Mas não mais do que isso. Porque somente Cristo é cheio de graça. Somente Deus é cheio de graça. Veja o texto que confirma o que eu acabei de falar. Lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 26 a 30, diz assim, e no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada, noiva, com um homem, cujo nome era José. Nós não vamos entrar no mérito dessa questão aqui, porque não peguei isso, mas depois ela casou com esse homem José e teve 5 filhos. Da casa de Davi, José que era da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse, o quê? Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Mas o Senhor era com Maria, assim como ele foi com Paulo, com Pedro, com cada um de nós. Nesse caso especial,
Ele foi com ela no sentido de ele ter escolhido ela para ser quem ela foi. A mãe de Jesus Cristo, do homem, do Deus encarnado, do Jesus Cristo homem. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ela achou graça diante de Deus. Deus concedeu graça para ela. Ela foi agraciada. Então, logo eu reputar qualquer ela, Maria ou qualquer pessoa que for, como uma cheio de graça, capaz de dispensar graça, especialmente salvadora, não é bíblico. Não está na palavra de Deus. E se não está na palavra de Deus, tem que ser anátema. Eu não posso aceitar. Ninguém pode aceitar. Porque não é de Deus. Aliás, nós vemos no seu cântico, né, irmãos? Quando Maria foi visitar Isabel, que estava grávida de João o Batista, ela professou um cântico. Eu disse desse cântico para uma pessoa esse tempo atrás. Falei, veja o que Maria disse. Ela disse o quê? Minha alma engrandece ao Senhor. Submissão. Dependência. E meu espírito, sua alma, se alegra em Deus, meu Salvador. Eu falei para aquela senhora, eu falei, senhora, quem é que precisa de um Salvador? Para mim, a resposta está clara: pecadores. Porque se eu não sou um pecador, eu não preciso de um Salvador. A Bíblia é muito clara que Jesus veio para salvar os pecadores. Então, se eu estou dizendo que a minha alma se engrandece ao Senhor em Deus, porque Ele é meu Salvador, eu estou confessando que eu sou um pecador. Então, como eu posso dizer que Maria foi imaculada? Ela não foi, mas ela foi salva pela graça de Deus, não dela. Porque ela creu em Jesus Cristo, aquele mesmo que ela gerou, ou melhor, que foi gerado por Deus, por meio dela. E foi salva. Assim como eu e você. Qualquer um que crer, quem nele crer, não é condenado. Maria creu. Ela creu no Salvador. Assim como todos nós precisamos crer no Salvador. E a nossa alma também deve engrandecê-lo como nosso Salvador e Senhor. Não é só a alma de Maria, irmãos, que tem a obrigação de engrandecer a Deus. A alma de todos nós que já somos salvos deve engrandecer a Deus. Nós também temos que dizer, minha alma engrandece ao Senhor. Exalta Ele. O honra. Coloca Ele acima de tudo e de todos. Somente Jesus Cristo é sacerdote junto a Deus em favor dos pecadores. Nós não temos uma sacerdotisa no céu. Não existe uma sacerdotisa no céu. Uma intercessora, aquela que intervém em favor de outros.
O sacerdote era aquele que oferecia o sacrifício em favor dele mesmo, na época do Velho Testamento, e em favor do povo. Era um intercessor. Nós não temos uma intercessora no céu. A Bíblia não fala de uma intercessora no céu. A Bíblia fala de um intercessor, Jesus Cristo. Único, colocado como sacerdote eterno. Olha aqui diz Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E tem muitas outras passagens que falam, especialmente lá em Hebreus, e veja lá, leia o livro de Hebreus inteiro e você vai ver que o único sacerdote exaltado por Deus e colocado em nosso favor é Jesus Cristo. Um sacerdócio eterno, perfeito, um sacerdote que não ofereceu bezerros sem sacrifício para nos expurgar dos nossos pecados, mas que ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. É Ele que está lá à destra de Deus. Ele é o nosso sacerdote. E Ele é também o nosso advogado, que advoga a nossa causa com base nele mesmo. Tão somente nele. Não precisa de uma outra pessoa. Jesus é suficiente. Não tem outro. E não precisa de outro. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O joelho não vai se dobrar diante de mais ninguém. Não deve. É importante que os apóstolos, quando as pessoas chegavam querendo adorá-los ou se ajoelhando, eles pegavam rapidamente aquelas pessoas e levantavam, falavam, não faça isso, eu sou homem como você. Ele está dizendo, eu também sou um pecador como você, salvo como você foi. Adora a Deus. João, o apóstolo João mesmo aqui, quando ele recebeu as revelações do Apocalipse, lá no finalzinho, quando terminou as revelações, ele se ajoelhou diante do anjo que estava mostrando todas as revelações para ele. Lembre-se que Jesus, o Apocalipse é de Deus, né, as revelações de Deus, mas Deus deu a João por meio de um anjo. E ele quis adorar aquele anjo, mas o anjo falou, não faça isso. Adora a Deus. Somente Deus, somente Jesus Cristo é digno de adoração. E naquele grande dia, quando todo joelho se dobrar diante dele, ele vai reivindicar dessas pessoas por que eles dobraram o joelho diante de outras pessoas e adoraram outras pessoas além dele. E essas pessoas serão julgadas e condenadas, porque não é possível que Deus aceite que uma pessoa que adora a Ele também adore qualquer outra pessoa. Ou é a Ele ou é condenação. Se você é um adorador de Jesus Cristo, de Deus, mas também é um adorador de Maria, de Pedro, de João ou de qualquer outro ser, você não é um verdadeiro adorador. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. A verdade é a palavra de Deus.
Casse aqui para ver se é possível Deus aceitar um adorador de múltiplas pessoas entrar no seu reino. Se ele vai concordar com isso. Se ele vai aceitar isso como justo. De maneira nenhuma. O único digno de toda adoração, de verdadeira adoração, é Deus. E não o homem. E nem uma mulher. E nem um homem. Por isso, irmãos, que João foi bem enfático quando ele diz, né, lá no comecinho, na nossa passagem, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho, quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Amém. E essa vida, ela está vinculada a uma pessoa, e tão somente a uma. Jesus, o Salvador do mundo. Se ele não for o nosso todo, então nós não temos salvação. Se nós não cremos que Jesus é suficiente, então nós não temos salvação, irmãos, é verdade. Quem não crê que Jesus Cristo satisfez toda a justiça e que ele verdadeiramente é o caminho, a verdade e a vida, que verdadeiramente ele é o único mediador, que ninguém verdadeiramente vai ao Pai senão por ele, essa pessoa não tem a vida eterna. E muito menos ele está a salvo da condenação vindoura. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. São afirmações, irmãos, aqui. Isso aqui não é colocado como uma possibilidade. É uma afirmação contundente do apóstolo. Então eu posso dizer, com base bíblica, que quem diz que crê em Cristo, mas também crê que outras pessoas também possam interceder por eles e ser aceita por Deus, essa pessoa não tem a vida eterna. Ele ainda está sob condenação. É o que está lá em João, no capítulo 3, versículo 35 e 36. O Evangelho de João, irmão, capítulo 3, versículo 35 e 36. O Pai ama o Filho. E todas as coisas ele entregou em suas mãos. Irmãos, todas as coisas é todas as coisas, inclusive a nossa salvação. Inclusive a salvação. Intercessão, salvação, perdão, justificação, está tudo na mão dele e não de outro. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, diz João o Batista, que foi quem disse essas palavras. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Não importa se ele crê, em quem mais ele crê. Se ele não tem uma fé única e exclusiva em Jesus Cristo, ele não verá a vida. A vida aqui é a vida eterna. É o descanso da qual todos querem chegar. Ele não verá o descanso. Ele não terá o descanso. Ele terá o que o complemento do versículo aqui. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Só tem um jeito de apartar-nos da ira de Deus, de nos apartarmos da ira de Deus. Pela fé única e exclusiva em Jesus Cristo. Na obra redentora que ele fez.
o preço da redenção que ele pagou. Senão, a ira de Deus está sobre você. E ai de você. Ai de você. Porque ninguém vai poder se livrar. Ninguém vai poder te livrar da ira dele. Você não eu quando eu era, irmãos, quando eu estava antes de crer em Cristo, eu tremia, sinceramente falando, diante de afirmações como essa. E eu falava: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Porque eu sei que essa palavra é verdadeira. E é imutável. E conforme tudo que está escrito nesse livro aqui, ó, vai acontecer. Aquele grande dia vai chegar. E o julgamento vai acontecer. E a condenação é inevitável para todos aqueles que não creram em Jesus Cristo. Então eu digo, se você não creu, se você entendeu o Evangelho, se você entendeu que verdadeiramente só Jesus Cristo pode te livrar da ira vindoura, só Ele pode pagar o preço da sua redenção, então creia nele ainda hoje. Confessa seus pecados a Cristo, não a um homem. Confessa àquele que tem o poder de te perdoar, Deus. E Ele faz isso por meio de Jesus Cristo. Por isso, creia em Jesus Cristo. Por isso que de manhã nós mencionamos, né, a passagem de Paulo, né, irmãos? Quando o carcereiro disse: Senhores, o que eu devo fazer para me salvar? O apóstolo não perdeu tempo. E ele falou aquilo que, na verdade, todos nós devemos falar, e é o que o pecador precisa ouvir. Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É isso. O preço já foi pago. Creia. Creia hoje mesmo. Até porque como tem um hino que fala, né? Amanhã pode ser muito tarde. Porque o amanhã não nos pertence. Pertence a Deus. Vamos orar?